porque o envelhecimento da população brasileira vem transformando profundamente as relações familiares. O serviço de saúde é a forma como a sociedade compreende o cuidado com o idoso. A importância do cuidado com o idoso está diretamente ligada ao reconhecimento e o seu papel na construção da sociedade e ao respeito por sua dignidade, autonomia e história de vida. É nesse cenário que ganham espaços, os cuidadores da tarefa de cuidar do outro, que pode envolver insegurança, cansaço e até solidão. E existe, gente, orientação especializada aos profissionais e principalmente para os familiares, que muitas vezes se tornam cuidadores. Para conversar sobre o assunto e entender como a atenção voltada às necessidades específicas de cada idoso faz diferença, além do impacto emocional na família, a gente recebe a fisioterapeuta Luziana Mendes. Luziane, seja bem-vinda! Obrigada! Seja bem-vinda. Muito obrigada, Viane. Tudo bem? Obrigada, Gabriela. Que prazer te receber. Pode se sentar, uma alegria estar aqui com vocês. Que gostoso, né? Lu, quando a gente fala de envelhecer, a gente até já comentou isso uma vez, que bom que possamos envelhecer e que todos iremos. Exatamente, é isso que a gente espera, né? Possamos envelhecer, mas envelhecer bem, né? Como, exatamente? Nós não podemos pensar que é bom todo mundo envelhecer, tá? Mas como isso está acontecendo? Não basta nós pensarmos em acrescentar anos à vida, mas nós precisamos pensar em que esses anos tenham vida. Sim. Esse é o principal caminho, de um envelhecimento. E aí existem diversos meios. A busca desse envelhecimento saudável hoje, muitas vezes, ela é vendida pela mídia de uma forma muito, eu digo que incoerente, porque não existe caminho fácil para um problema que não é tão fácil assim. Sim. Então, envelhecer com qualidade de vida exige esforço, empenho, é atividade física todos os dias, é alimentação equilibrada, é uma hidratação legal. Quanto mais nós envelhecemos, mais tendência nós temos à desidratação. Isso nos envelhece muito, envelhece os nossos sistemas, a nossa pele, o nosso cabelo. Então, a hidratação ela é fundamental num processo saudável de envelhecimento. E sem contar assim, sem atividade física, a gente não pode pensar num envelhecimento saudável. E quando eu falo atividade física, eu não estou falando só de fazer uma caminhada. A caminhada ajuda? Sim. Calma que se você está me assistindo e fala, a Luziane lá está falando que não. Sim, a caminhada é muito bom. Mas quando a gente pensa no processo de envelhecimento, eu preciso pensar que eu quero envelhecer independente. Eu não quero precisar de alguém que me dê a mão aqui para eu levantar. Eu quero ser capaz de levantar e andar. Então, para isso, eu preciso ter força nos meus músculos. Então, eu preciso pensar em atividade que me faça ganhar força. Então, eu vou fazer academia, eu vou pegar peso, eu vou fazer um pilates, que trabalha bastante a parte muscular, uma atividade funcional, com carga. Então, para o envelhecimento saudável, associar as atividades aeróbicas, a caminhada, a corrida, a bicicleta, com atividade de carga. Eu falo assim, a atividade aeróbica, a caminhada, a corrida, a bicicleta, ela vai aumentar a nossa expectativa de vida. Mas o que vai trazer qualidade a essa vida mais longa é o exercício muscular. Então tem que ser o casamento perfeito. E é mesmo, né? E eu quero que você comente pra gente essa questão do momento que a pessoa precisa de um cuidador. É uma decisão, às vezes, muito tumultuada, às vezes dolorosa, quando o idoso percebe que não tem mais tanta essa autonomia, que precisa de alguém ali para ajudar, até os familiares também, de falar, tipo, olha, eu acho que agora é hora de colocar alguém ali para cuidar da mãe, do pai, que moram sozinhos, às vezes, já perderam ali o casal. E daí, esse momento, às vezes até demora um pouco mais, até a família aceitar. Conta pra gente um pouquinho sobre esse processo. Aqui a gente precisa pensar em dois contextos, Gabriela, distintos. Quando a gente pensa num processo de envelhecimento saudável, onde nós temos um idoso que é lúcido, com boa capacidade funcional. O que é essa capacidade funcional? Ele consegue se movimentar, ele consegue se trocar, tomar banho, cuidar da alimentação, do remédio, mas a família se sente insegura em deixar essa pessoa sozinha. Sim. Então, ele precisa, na verdade, de uma companhia. É diferente de ser um cuidador. O cuidador, ele precisa intervir mais
né, nas demandas ali dessa pessoa. Por quê? Porque ela já tem uma debilidade maior. Ela pode não conseguir tomar banho sozinha, não se trocar, não fazer sua higiene sozinho. Então, a gente tem talvez um acompanhante do idoso, que é aquele que a família quer só mesmo para, vamos dizer, uma prevenção. Sim. E nós temos, de fato, idosos com mais debilidade que precisam da intervenção de um cuidador. Só que existe uma dificuldade muito grande, às vezes, do próprio idoso aceitar. É uma dificuldade e é uma realidade muito, muito concreta. Por quê? Porque ninguém quer ser incapaz. Então, à medida que eu aceito uma pessoa aqui para fazer por mim, poxa vida, então eu já não sou mais capaz. E parece que você está abrindo a sua casa para uma pessoa estranha, né? Que ela vai conviver com você, vai te ajudar ali, mesmo que seja o mínimo, mas é uma pessoa que não é familiar. Então, essa aceitação é muito complicada. Olha, mas às vezes, a minha experiência me diz que às vezes até aceitar o próprio familiar, é difícil. Eles têm resistência, porque eles querem ser capazes. Então, qual que é a orientação que eu sempre falo? Quem já me acompanha aí nas redes sociais já ouviu eu dizer isso. O que a gente precisa pensar? O que esse idoso consegue fazer sozinho? Qual é a capacidade dessa idosa que está preservada? Então, quando eu sou contratada para cuidar dessa pessoa, eu não posso tirar isso dela. Porque à medida que a família me contrata, ela consegue fazer a comida dela sozinha. Não, a senhora pode deixar que eu faça para a senhora. Eu estou invalidando essa pessoa idosa. Sim. Ela consegue tomar banho. Não, mas a senhora pode deixar a porta do banheiro aberta que eu vou ficar com a senhora. A privacidade dela está sendo invadida e ela é capaz. Então, eu sempre oriento, conheça a habilidade preservada dessa pessoa. O que ela é capaz, eu enquanto cuidador, e aí eu falo para cuidadores profissionais, eu falo para cuidadores familiares, eu preciso estimular que isso se mantenha preservado. Porque quando eu entro ali na casa, na vida dessa pessoa idosa, e eu começo a tolher aquilo que são as capacidades, eu estou favorecendo a incapacidade. E isso não é legal. E vai prejudicar de outras formas, né? O emocional, tudo físico, né? Porque ela consegue. Então, assim, agora, quando nós falamos, por exemplo, de um idoso que tem uma demência, um Alzheimer ou algum outro tipo de demência, essas pessoas, elas precisam de um cuidador, mas elas se acham capazes. Eu não preciso. Ela se acha totalmente hábil para realizar as atividades. A hora que a família introduz o cuidador, talvez isso vai precisar ser colocado de uma maneira mais discreta. Né? Uma amiga que está ficando aqui uns dias e não deixar com que esse cuidador invada a privacidade do idoso. Porque a família muitas vezes acha que o papel do cuidador é fazer para o idoso e não é. Eu falo, quando eu faço orientação com as famílias, eu falo, olha, o cuidador está ali para evitar um mal maior. Mas aquilo que o idoso quer fazer e consegue fazer, deixa fazer. Principalmente quando a gente fala de cuidado com Alzheimer, restringir essa pessoa é muito difícil. Você cria um transtorno de comportamento nessa pessoa. Então, assim, aquilo que ela quer fazer, põe a vida dela em risco? Põe a vida de alguém em risco? Não. Então, deixa fazer. Porque ela tem uma demência, ela não consegue entender aquele contexto, né, digamos assim, natural do ambiente. Então, o cuidador, ele tem que ser muito treinado para ele saber qual é o papel dele, até onde eu vou, até onde eu não vou, como eu vou e como eu não posso ir, para que esse processo de aceitação, tanto da família quanto da própria pessoa idosa, possa acontecer de uma forma mais saudável, mais natural. Sim. Temos perguntinha para você. Vamos lá! Da Márcia. Olá, meninas lindas, boa tarde. Sou cuidadora. Minha paciente tem 89 anos. Minha maior dificuldade é com o banho e troca de fraldas. Qual a dica? Ela tem demência vascular. Estamos ligadinhas em vocês. Beijos, um beijo para vocês duas. Um beijo. Márcia? Márcia. Isso. Um beijo, Márcia. O banho e a troca de fralda é uma dificuldade que não é só sua. Então, eu já quero começar tranquilizando você. Não é porque você não está
está conseguindo realizar a higiene, o banho, a troca de fralda. É uma resistência mesmo. Por quê? É isso que eu estava dizendo, é uma invasão de privacidade. Sim. Mesmo que ela tenha uma demência, como você disse, que é uma demência vascular, lá na memória passada, essa pessoa sabe, em algum lugar está registrado ali. O banho é um momento de intimidade, é um momento de pessoalidade. E de repente ter alguém ali comigo, né? Me tocando, me vendo sem roupa, é muito agressivo. Sim. Eles podem não conseguir verbalizar, olha, eu estou com vergonha de você ficar aqui. Talvez isso não vai acontecer, mas vai acontecer a resistência. Então, o que eu sempre oriento para os cuidadores? Deixa tudo que você vai precisar no banho organizado dentro do banheiro. Para você não precisar deixar essa pessoa e ter que buscar. Se ela precisa de ajuda no banho, você vai aos poucos. Então fala, olha, nós vamos só lavar o pé. Sempre essa estratégia é a que mais funciona. Então você não usa o chuveiro grande, eles sentem medo da água caindo. Porque eles não interpretam o que é isso. Então, claro, eu tô falando assim, tem fases diferentes, né, da demência, mas tem determinadas fases, já um pouco mais intermediária, avançada, a água caindo de cima assusta. Usa o chuveirinho daí? Exatamente. E aí você começa a molhar os pés. Então você não diz para a pessoa a palavra banho, porque isso já causa uma repulsa. Olha, vem aqui que eu vou lavar seu pé. Então começa no pé, se for preciso, deixa essa pessoa entrar no chuveiro de roupa, não tem problema, porque despir-se pode ser constrangedor. E aí você vai molhando de baixo para cima com o chuveirinho. Nossa, olha só, molhou o vestido da senhora, vamos tirar aqui, porque senão a senhora vai ficar resfriada com esse vestido molhado. E aí você vai aos poucos. Peça para que ela se lave, coloque o sabão, a gente não indica bucha, tá? Pessoa idosa a gente lava só com o sabão sem bucha. Então coloque o sabão na mão dela, peça para que ela se lave. Deixa ela fazer esse momento, né, de tocar no próprio corpo. Se ela permite, ok, você pode ajudar. Mas quanto mais a gente estimular para que essa pessoa faça sozinha, melhor é. Então, são estratégias simples, né? Por isso que o treinamento do cuidador, ele é fundamental. Então, a troca de fralda, por exemplo, é uma resistência enorme. Então, peça para que a própria pessoa fale isso. Olha, dona Maria, eu tô percebendo que tá precisando trocar. Às vezes, nem usar a palavra fralda. Vamos trocar essa calcinha? A senhora faz isso sozinha. Então, você dá o comando verbal daquilo que precisa ser feito e deixa que a pessoa faça. E se ela colocar muita resistência, não insista. No caso de demência, quanto mais você insiste com a pessoa, mais resistência ao cuidado essa pessoa tem. Então, outra dica, coloca uma música no banheiro. Sabe aquela música antiga que essa pessoa gostava? Sim. Então, pega essa música, deixa ela tocando no banheiro e você leva ela para o banheiro para ouvir a música e não para tomar banho. Então, eu tenho um motivo. Olha, vem aqui para a senhora ver a música que está tocando aqui. E aí, como quem não quer nada, eu vou, vem aqui, eu vou só lavar o pé da senhora, não precisa tirar a roupa. E aí, você vai aos poucos com aquela música antiga, de baixo para cima, com o chuveirinho. E aí, a gente vai identificando qual é o melhor momento para essa pessoa. Eu não posso pegá-la num momento de agitação. Sim. Então, cada cuidador vai precisar mapear o seu idoso e identificar, olha, pela manhã é mais tranquilo, após o almoço é melhor. E aí a gente vai criando as estratégias mais assertivas. Nossa, fantástico. Nossa, muito legal. Temos um depoimento aqui, vamos assistir? Vamos. Boa tarde, vamos lá. Boa tarde, Abner. Boa tarde, Gabi. Meu nome é Ângela, moro em Leme, interior de São Paulo. Vim morar aqui em 2015, morava em São Paulo. E chegando aqui eu fui trabalhar de cuidadora de idosos. Lá eu trabalhava de segurança e chegando aqui foi a oportunidade que me apareceu, fui ser cuidadora de idosos. Até então eu não tinha experiência nenhuma como cuidadora. Procurei estudar, conhecer mais sobre os cuidados ao idoso, né? Que não é só você chegar lá, você trocar a fralda, você vai dar um banho. Não, gente, tem todo um procedimento, né? Desde o chegar a você se apresentar ao idoso, a você trocar uma fralda, né? E hoje eu cuido da dona Ermelinda, né, que tem 87 anos. Cuidei de outra paciente durante 9 anos, né? E é uma profissão assim que eu amo de paixão. Tenho amor ao que eu faço.
Um beijo, amo vocês. Ai, que Que linda. linda. Um beijo. Ângela, que bonitinha, Muito né? fofa. E aquela falou do amor, né? Exatamente. A gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas e que mesmo que esse idoso tenha demência ou esteja já numa situação mais debilitada, o amor que tem certeza absoluta que vai fazer toda a diferença nesse processo e nessa relação, porque é uma relação. Exatamente. Existem dois caminhos que não podem se separar quando a gente fala em cuidar de um idoso. Seja o cuidador profissional, seja o cuidador familiar, eu preciso amar o idoso. Porque cuidar de idoso é muito desafiador. Se você não tem perfil, se você, olha, eu tenho dificuldade, então não tente. Porque é exigente. Agora, se você gosta do idoso, não é o suficiente para você cuidar também. Você precisa estudar. Ter Você conhecimento, precisa, olha o que ela disse, eu fui estudar, eu descobri que não basta chegar, ir lá e trocar a fralda. Não é assim que funciona. Então, o amor e o conhecimento, eles precisam andar juntos para que nós tenhamos uma pessoa de fato bem cuidada. Tanto o idoso quanto o cuidador. Sim. Com certeza. Porque quanto mais conhecimento o cuidador tem, mais domínio ele tem do Segurança, cuidado. né? Segurança. Porque a hora... gente, cuidar de uma pessoa que tem demência deixa o cuidador, às vezes, apavorado. Eu não sei o que fazer quando ele começa a gritar, eu não sei o que fazer quando ele começa a ficar agressivo, eu não sei o que fazer quando ele levanta e anda de um lado para o outro sem parar, quando ele começa a falar de pessoas que já morreram achando que essa pessoa está viva, quando ele não quer tomar banho. Então, se o cuidador não tem um treinamento, ele surta. Ele adoece mais do que essa Mais do pessoa que a pessoa, idosa. né? Então, amar é fundamental, é a base. Mas o amor sozinho não sustenta o cuidado. Precisa do conhecimento. O cuidador precisa ser treinado, capacitado para exercer com mais leveza essa missão. Com certeza. Lu, você é maravilhosa. Obrigada. Volte mais vezes pra Vai gente ser uma falar alegria. mais de quem cuida, né? Que a gente Exatamente. você deu muitas dicas importantes e acho que ajudou muita gente. Seja Sim, sempre bem-vinda. precisa. viu? E eu quero até, em nome dos cuidadores de idosos do Brasil, agradecer a vocês por esse espaço. Os cuidadores são pessoas muito invisíveis na sociedade. Né? O foco está sempre no idoso e os cuidadores estão adoecendo mais do que as pessoas idosas. Então, saber que a TV Aparecida, que o programa, a produção do programa se preocupa com essa população, me deixa muito feliz e eu tenho certeza que os cuidadores estão se alegrando com isso. Obrigada, com viu? certeza. Obrigada. Maravilhosa. Deus Obrigada. abençoe vocês. Amém a nós. Você de casa aproveita para curtir as redes sociais da Lu, ela tem muita dica lá. Se você tiver dúvida, manda mensagem, pode comentar no nosso post também, @programa Viva Tarde e manda mensaginhas para ela. Um beijo, viu? Beijo, Até meninas. a próxima.